Você acorda, vai para a rede social, consulta sua conta pelo aplicativo do banco, vai para a academia ou numa consulta médica, passa por identificadores eletrônicos. Bom, não tem jeito. Mesmo que você não queira, seus dados pessoais estão circulando pela rede. E ao contrário do que você pensa, não estão protegidos. Na semana passada, o Congresso aprovou a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que ainda deve ser sancionada pela Presidência da República, mas só entrará em vigor em 2020. Sobre esse tema, o Estúdio 4 recebe esta semana o professor da Ciência da Computação aqui da UPF, Carlos Schaefer, com atuação na área de segurança de redes digitais, o economista, doutor em Sociologia, professor Ginês de Campos, e o advogado, especialista em Direito do Consumidor, Júlio César Pacheco. Sejam todos bem-vindos ao programa. Professor Schaefer, eu já lhe pergunto, isso é verdade? A gente não tem nenhuma privacidade? Nossos dados estão na rede mesmo? Até este momento em que a lei ainda não está em vigor, não temos proteção dos nossos dados, né? A gente tem uma quantidade muito grande de dados produzidos sobre nós mesmos, o tempo inteiro, por nós mesmos, mesmo sem a gente saber. E até então não havia uma regra, um regramento de proteção desses dados. Então eles poderiam ser colhidos pelas empresas de tecnologia e utilizados de alguma forma. A gente não sabe exatamente se essa forma é positiva para a gente ou não é positiva para a gente. Ganhamos muito com aplicativos gratuitos e nada é de graça. A gente entrega nossos dados para utilizar aplicativos gratuitos. Então há uma coisa boa, relativamente boa, no uso dos nossos dados. Mas eles são comercializados, são utilizados, são reunidos com outros dados nossos e de outros para produzir mais dados. E sabemos o que será produzido ou como futuramente esses dados serão usados. Então, esta proteção, essa noção de o que será feito com nossos dados, não temos hoje, não temos possibilidade de saber. Então, é verdade. Essa ideia do usuário de que eu coloquei o mínimo de informações lá na minha rede social, vamos usar o Facebook como um exemplo. Coloquei o mínimo de informações, posto pouca coisa, então não tem muita informação. Isso não é uma verdade absoluta, porque na medida que ele sai, mesmo sem acessar uma rede social, sai de casa com o seu celular ligado, ele está passando informações. Sim, a ideia de dados pessoais, das nossas próprias informações serem digitalizadas e colocadas nas redes, não somente redes sociais, mas nos computadores ligados na internet, não é apenas aqueles dados que nós postamos no Twitter, no Facebook, no Instagram ou em qualquer rede social. Aqueles dados que nós também geramos no nosso próprio computador pessoal, seja ele de mão, de mesa ou de colo, um notebook, um desktop, um smartphone, a gente gera esses dados o tempo inteiro. O meu smartphone, o meu telefone, ele sabe onde eu vou. Então, eu estou gerando dados. E, às vezes, eu não percebo que estou gerando esses dados. E eles estão na empresa que me fornece o sistema operacional. Então, ela está utilizando esses dados para me entregar melhores respostas para meu uso. Né? Mas não estou sabendo necessariamente o quanto eu estou entregando de informações. Né? Então, eu não postei nada, mas entreguei o meu deslocamento, saí de casa a tal hora, cheguei no trabalho a tal hora, fui de carro, fui de ônibus, fui de bicicleta, fui a pé. Todos esses dados estão sendo colhidos pelos sistemas que estou usando nos meus computadores. Né? E esses dados, professor Ginês, se transformaram num grande negócio. Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos hoje uma sociedade no qual o sociólogo espanhol Manuel Castells definiu como sociedade em rede. Né? E essa sociedade em rede, em certa medida, também possibilitou a constituição de uma nova economia, né? Que é a economia digital. Alguns economistas assim definem a atual economia, né? Baseada basicamente no controle de informações pessoais. Né? E, consequentemente, os bancos de dados se tornaram uma verdadeira mercadoria, né? Porque possibilita o que nós estamos vivenciando hoje, uma espécie de assédio comercial, né, das empresas. Né? Muitos de nós aqui já passamos aí situações de
passar o dia inteiro, por exemplo, nas nossas residências, às vezes recebendo 3, 4 telefonemas onde as pessoas estão vendendo seus produtos, oferecendo, por exemplo, cartões de crédito, né? Enfim. Negociando dívidas bancárias de um banco para outro sem que a gente tenha passado essa informação? Exatamente. Então, o banco de dados de dados pessoais, passa a ser um conjunto de informações que são estratégicas para as empresas venderem seus produtos de forma, inclusive, mais persuasiva, né? No sentido, inclusive, de ampliar a sua clientela, né? Então, hoje nós vivemos essa situação, né? Os dados pessoais que as empresas coletam, né, de cada um de nós são comercializados, né? Viraram aí uma mercadoria estratégica para as empresas, principalmente para bancos financeiros que utilizam muito desses dados pessoais para oferecer os seus produtos financeiros. E a gente vê isso com muito mais clareza, por exemplo, quando envolve a oferta de cartão de crédito, né? Que, por outro lado, né, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, que é uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Comércio, né, mostra que o cartão de crédito hoje é o instrumento que mais endivida as pessoas, né? Então, antes, o cartão de crédito, por exemplo, ficava muito restrito a um grupo de pessoas. Hoje ele se ampliou e a própria oferta do cartão de crédito hoje se dá baseado nesse banco de dados, que é um conjunto de informações estratégica para as empresas, né? Agora, do ponto de vista jurídico, doutor Júlio, o cidadão não tem segurança jurídica nenhuma em relação à circulação desses dados aí. Com certeza. Hoje o cidadão não tem proteção alguma, né? O consumidor especialmente, né? Essa lei, ela vem em boa hora, né? Nós sabemos que na Europa já há 15 anos já se discutem sistemas de proteção de dados pessoais do cidadão, sobretudo do consumidor. E no Brasil, até hoje, nós não tínhamos essa legislação. Então, nós estamos perdidos, né, em relação a esse sistema de proteção, numa sociedade em que o próprio Estado é o maior algoz do desrespeito ao direito de privacidade. Há uma pesquisa da Internet Lab de que os programas governamentais, os aplicativos, eles hoje detêm mais informações do cidadão do que a necessidade na prestação do serviço. Então, há uma falta de conexão entre os dados que determinados aplicativos recebem do cidadão, do consumidor, com o serviço público prestado, como, por exemplo, o Fundo de Garantia, o Bolsa Família, sistemas aplicativos do Denatran. Eles obtêm um questionário de informações das pessoas que não são necessários. Então, esta legislação que vem agora, ela cria conceitos, né, para cada ferramenta ligada aos dados pessoais do cidadão. E estabelece também sistemas de definição de informações mais sensíveis. Aquelas informações que mesmo que o consumidor, o cidadão repasse, elas não podem circular livremente, né? Então, a nova lei, ela vem em boa hora, né? A Comunidade Europeia, há 15 anos já discute, já prepara. E essa lei que foi aprovada no Congresso, obviamente ela depende ainda da sanção presidencial e só entra em vigor em 2020, ela está sendo comparada à regulamentação que entrou em vigor na União Europeia. Procede essa comparação? Procede. Na verdade, o legislador brasileiro, ele tomou por base o texto da lei europeia. Então, na verdade, é quase uma cópia. Nós estamos adaptando alguns conceitos à realidade brasileira, mas o texto padrão desta lei, deste marco de proteção dos dados pessoais, vem desta legislação europeia. Mas veja que a Europa está discutindo agora a atualização já desse texto, né? Então, nós vamos partir já de um texto que vai ser atualizado na Europa. Exato. Mas ainda bem, né, que chegamos... Mas no Brasil a gente parte do zero, né? Na verdade, a gente já vem discutindo legalmente desde 2013 e vem se atualizando. O que houve agora foi uma aceleração desse processo devido à aprovação da Comunidade Europeia, e lá
O que foi aprovado lá exige que as empresas e países, ou, enfim, qualquer entidade que tenha relacionamento com as entidades de países europeus, tenham que estar atrelados à lei deles. Então, nós precisamos também, nós e outros 200 e tantos países, precisaram acelerar seus processos de atualização legal. Hoje, se uma empresa aqui brasileira precisa ter uma relação comercial com uma empresa com sede na Comunidade Europeia, precisa aceitar os termos legais da lei europeia. Então, precisa estar adaptada, né? Então, houve toda essa relação de aceleramento desse processo. E para a efetivação, não é, da nova legislação, que é 2020, haverá muito trabalho de parte do sistema de informática nacional, muita mudança, atualizações de sistemas e aplicações, com certeza. Já as empresas de tecnologia, devido à aprovação na Comunidade Europeia, já vêm atualizando. Eu não sei se vocês lembram, em maio, quando foi aprovada na lei na Comunidade Europeia, a maioria dos aplicativos e programas que nós utilizamos começaram a enviar e-mails com suas atualizações de termos de aceite de uso. Alguns de nós nem lemos os e-mails e nem lemos os termos. A gente lê praticamente todo o botão "eu aceito". Não é? É o que a gente lê daqueles termos. Mas eles atualizaram seus termos e condições, não só os termos, mas o próprio sistema. Então, as empresas brasileiras de tecnologia, com sistemas brasileiros, já começaram a atuar na atualização desses sistemas para ficar em acordo muito mais com a legislação europeia e acabam, então, ficando de acordo com nosso regramento jurídico, que ainda vai entrar em vigor mais adiante. Né? Com a publicação da lei e vigência a partir de 2020, esses formulários eles também terão que ser revistos. Porque a nova lei ela exige um consentimento expresso, escrito do cidadão, e, além disso, exige que exista uma finalidade. Quer dizer, a finalidade da exposição dos dados, ela tem que vir neste formulário. Não pode ser genérico. Inclusive, a lei diz que termos de consentimento genéricos, esses aceites genéricos, são nulos de pleno direito. Então, eles não nascem com direito algum. Eles são anulados, né? Exatamente. Então, é preciso dar um consentimento vinculando a uma espécie de finalidade. E esta finalidade é o serviço público, é o aspecto comercial. Além disso, esses dados chamados sensíveis, que são dados relacionados a convicções políticas, filosóficas, religiosas, relacionados à questão sexual, à etnia, à raça, doenças, saúde, estes dados eles precisam de uma autorização, além de expressa, mas destacada. Quer dizer, é preciso vir no formulário um destaque para estes pontos, né? Sob pena de qualquer divulgação. Mas isso vai exigir também um comportamento diferente do usuário, do consumidor. Ele vai ter que ficar mais atento e vai ter que mudar o seu comportamento diante de... E precisa uma fiscalização também governamental, né? Vai se criar uma autoridade nacional para controlar esses dados, mas é preciso que o sistema, PROCONs, Ministério Público, órgãos de defesa e proteção do consumidor também fiscalizem, né? Para responsabilizar eventuais danos ao consumidor. Esse item é muito importante, a fiscalização e a observação por parte do poder público, porque se a gente deixar por conta do usuário, mesmo que leia dizendo que os seus dados serão usados para tal finalidade, o usuário está disposto a trocar o uso dos seus aplicativos gratuitos que facilitam sua vida em troca do não uso de determinada situação, o usuário acaba aceitando, usando e muitas vezes não lendo, mesmo que esteja escrito em letras piscantes na frente dele. É por isso que exige uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, mas observada pelo poder legal. Né? Agora professor Ginés, vou lhe pedir licença. A gente vai fazer um intervalinho. Na sequência, voltamos daí com a sua fala. Pode ser? Pode ser. A gente faz um intervalo e já retorna.
Congresso aprovou na semana passada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor em 2020, mas ainda depende da sanção presidencial. E este é o tema do Estúdio 4 desta semana. Professor Ginês, lhe interrompi no bloco anterior, mas só queria falar sobre o comércio eletrônico, que é uma coisa que cresce gigantescamente, mas também um outro tipo de comércio que a gente acaba passando os nossos dados, que a gente acaba não se dando conta, não é? Na hora de comprar numa farmácia, por exemplo, você passa lá as suas informações para conseguir bônus ou descontos. Pois é, e é interessante porque essa prática do comércio eletrônico já é uma realidade na era da economia digital e ela tende a se ampliar cada vez mais, né? E, consequentemente, os nossos dados permanentemente estão sendo utilizados por essas empresas nos quais nós compramos, né? Então, você acessa um site para comprar um livro, um computador, por exemplo, você preenche um cadastro, né? Uma série de informações que tem como referência lá o banco de dados daquela empresa, né? E essa empresa muitas vezes vai fazer o quê? Ela pode comercializar esses dados, esses bancos de dados, com outras empresas, né? Então, hoje, a lei, em certa medida, né, não sabemos em que magnitude será essa proteção, né? Porque sempre haverá, né, como já está acontecendo agora, só antes mesmo do debate da nova lei, um mercado negro, né, dos bancos de dados. A nova lei, professor, ela veda, né? Ela proíbe que empresas privadas e órgãos públicos façam a transferência desses dados, salvo situações específicas, que a interpretação, a cultura dos órgãos operadores e do consumidor vai definir, porque nós temos questões ligadas não só ao direito de privacidade, mas também o interesse público de que determinadas informações circulem. Mas sempre, né, essa é a base da lei, o consumidor ele vai ter que autorizar qualquer transferência dos seus dados, né? Mas como é que ele vai controlar isso? Exatamente, essa é uma das minhas dúvidas. Como é que vai ser esse controle? Estabeleceu a criação de uma autoridade nacional, um órgão regulador? Uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça que vai controlar o manuseio e armazenamento desses dados. Por exemplo, desculpe interromper, similar às agências reguladoras atuais. Exatamente, e com um conselho nacional que vai ser formado por conselheiros com mandatos de 4 anos, né? Então, este conselho, junto com essa autoridade nacional, essa autarquia, vai controlar esse fluxo dessas informações. Mas essa é a ideia, com a possibilidade de sanções, de multas que vão até 50 milhões de reais, né? E um dado interessante que eu achei na lei é que ela estabelece um relatório periódico para avaliar o comportamento destas informações. Porque o problema são as interpretações destes dados, né? Isolados, esses dados depois englobados e a transferência desses dados para terceiros. Pois é, mas agora eu quero transferir a pergunta para o professor Schaefer. É possível fazer esse controle? Porque, olha, nós estamos falando de milhões de dados. A massa de dados é muito grande. Tecnicamente, a gente usa na ciência da computação o termo Big Data, justamente porque não é apenas bancos de dados estruturados como existia antigamente, mas hoje qualquer massa de dados sem relações inicialmente entre eles pode, a partir de hoje, a partir de um momento, ser relacionados. O que a lei coloca é a definição do que é dados pessoais, que não existia uma definição legal, só que, tecnicamente, esses dados não estão necessariamente relacionados e podem, num futuro, ser relacionados. Uhum. Aí entra a dificuldade técnica de, num determinado momento, fazer a interpretação da lei, que naquele momento os dados não têm relação entre eles, então está tudo ok perante a lei. Mas num futuro eu posso, com algoritmos de inteligência artificial, mineração de dados, machine learning, aprendizado de máquina, relacionar eles. E aí criar uma nova inter-relação entre os dados que iria ferir a lei. Uhum. Então, como tecnicamente esses órgãos vão conseguir verificar onde os dados podem ser levados, para onde isso pode ser levado?
Aí entra a dificuldade técnica de estar de acordo ou não com a lei, né? E até quanto esse conselho regulador, ou esse órgão regulador não vai ser político? Esse é um risco, né? Esse é um risco. A sociedade tem que estar atenta a isso, né? Porque ele pode ser um órgão regulador com um interesse de mercado vieses, político, algum sem viés dúvida nenhuma. que não interessa ao consumidor. Esse é o grande problema, né? Esse é um risco que eu acho que qualquer país sofre, mas eu acho que é um risco que a gente precisa passar. Precisa correr. A gente precisa correr esse risco, né? E observar, né? As entidades precisam observar. Agora, eu queria fazer uma relação aqui de itens que a nova lei vai ter a partir de 2020. Por exemplo, a portabilidade de dados pessoais. Como a gente tem hoje a portabilidade do número do celular, o cidadão vai poder ter a sua portabilidade de dados ou vai dizer para onde ele quer que esses dados migrem. É isso, professor? É isso, né? A ideia é que o consumidor possa também negociar esse banco de dados, né? Hoje o que ocorre é que esse banco de dados, as informações dele e dos demais, ela é vendida pela empresa, né, que recebe o lucro e o consumidor não recebe nada em troca. A ideia é que ele, tendo a possibilidade de direcionar essa portabilidade, ele também ganhe com isso. Mas esse é o propósito da lei. E de forma complementar, no que tange, por exemplo, essa questão da portabilidade, né, e que vantagem você pode ter, principalmente no mercado de crédito, né? E aí o que recentemente também tem sido noticiado, que o projeto do cadastro positivo, que estava, de certa forma, parado, né? Me parece que agora, com essa nova lei de proteção dos dados pessoais, o cadastro positivo, a proposta, né, do cadastro positivo poderá também avançar. Existem algumas críticas, né, Júlio, em relação... Mas, assim, do ponto de vista econômico, o que é que se justifica, né, a partir agora dessa lei de proteção dos dados pessoais, o cadastro positivo? Quer dizer, a possibilidade do consumidor negociar esse banco de dados, né, visando obter juros diferenciados e mais baratos, né, considerando a sua história como bom pagador. Sou um bom pagador, então posso negociar isso. Posso negociar. Aumentaria o que se chama do score pessoal para a tomada de crédito a juros mais baratos, né? Claro que existe uma série de críticas. A crítica é que esse sistema não é solidário, né? Na verdade, ele não consegue atender o interesse das minorias, que são aqueles que eventualmente têm dificuldade de pagar suas contas, né? Esse seria o problema. Ele cria essas faixas de score. Tem um outro ponto que entra na área mais econômica, professor Ginês. Os consumidores terão livre acesso à sua pontuação de crédito, como ela foi calculada e quais dados foram utilizados. Por exemplo, é um dos itens da lei que entra em vigor em 2020, porque, né, a maioria dos consumidores não sabe quantos pontos tem no seu cartão de crédito, nem como é que isso funciona. Exatamente, né? E como o comércio digital se amplia cada vez mais, né? E as empresas têm interesse, né, obviamente, de vender mais, né? Então, as redes sociais, esse contexto aí, passa a ser um grande mercado para a venda de produtos. A gente já vivencia isso, nós recebemos diariamente uma série de e-mails, né, vendendo de tudo que você pode imaginar. Agora, professor Schaefer, suas emoções não poderão ser coletadas e vendidas em espaços abertos. Eu quero saber como é que a internet capta as emoções das pessoas. Isso ficou muito claro naquele evento que houve em relação aos supostos dados vazados do Facebook utilizados pela Cambridge Analytica, há algum tempo atrás. Na verdade, esses dados... Há uma discussão muito forte, não foram necessariamente vazados, né? Havia uma autorização ou uma falta de autorização ou desautorização da utilização desses dados na rede social. A Cambridge Analytica, naquele caso, utilizou os dados dos respondentes de uma pesquisa e dos seus amigos. E aí foi o fato. Esses dados de redes sociais foram utilizados através de pesquisas psicológicas
para criar um perfil psicológico. E não apenas um perfil econômico, um perfil Perfeito. estatístico e demográfico. Ao criar perfis psicológicos, se cria uma nova possibilidade até cruel de utilização disso. Né? Então, este caso foi internacionalmente discutido e foi, então, colocado dentro do regramento jurídico para que não possam, a partir dos dados que relacionam as pessoas e os indivíduos, a si mesmo e aos que estão em conjunto, crie-se perfis psicológicos. Né? Então, é possível sim, através de aprendizado de máquinas, dos dados interligados, os softwares criarem o perfil emocional. E com poucos dados coletados pelos nossos smartphones, nossos textos, imagens e movimento que geramos o tempo inteiro, o computador hoje consegue relativamente fácil identificar em que perfil eu me encontro. E é uma invasão de privacidade, né? Enorme. E a É uma lei- criação de um perfil que nem eu sabia que tinha. A nova lei, professor, quando ela cria conceitos e segmenta essas informações, ela tenta Ela evitar tenta isso, né? evitar essa Quer dizer, possibilidade. quando eu trato de um pensamento político meu, ele está nesses dados sensíveis, ele evita que, por exemplo, uma informação minha sobre as revistas que eu assino e o perfil ideológico destas revistas cheguem a um conjunto de análise, né? Exatamente. Porque se eu assino a revista A ou B, eu digo já qual é o meu pensamento político. Exato. Né? Se eu assino A ou B, canal de televisão, se eu, enfim, eu me apareço, né, como Mas veja um sujeito bem, político. E Os dados conseguem criar perfis e descobrir quais são os meus medos. Que é pior, né? E ao descobrir os meus medos, esses dados podem ser utilizados para provocar situações em que afetem as minhas decisões. E eu nem estou sabendo disso. Qual é a recomendação para evitar que o mínimo de informações como essas passem para a rede, professor Chico? Hoje é muito difícil que a gente dê as recomendações perfeitas. A gente tem o grupo de pesquisa e extensão Zion aqui na universidade, onde a gente tenta esclarecer a população com palestras, com cine-debates, com conversas e aulas abertas de segurança, mostrando esses riscos da utilização dos nossos recursos digitais, criando e alimentando o sistema de dados. Mas a pergunta que a gente sempre discute nesses meios que a gente apresenta é o quanto cada um de nós está disposto a trocar esses aplicativos, esses meios de vida atual pela troca ou não troca de dados. Pela privacidade. Pela nossa privacidade. Quantos de nós lemos todo o contrato daquele aplicativo que instalamos? Ou lemos apenas aquele botãozinho, eu aceito? Né? Então, a gente até poderia compreender os riscos que temos, mas quantos de nós estamos dispostos a trocar a facilidade que esses aplicativos nos colocam? Bom, é algo para pensar. É isso que a gente deixa em discussão. Tá certo. A gente está quase terminando o programa. Rapidamente, doutor Júlio, a lei, ela é boa? Ela vem para facilitar o usuário? Eu acredito que sim, especialmente porque ela define todos esses conceitos, né, do banco de dados das pessoas, né? Estabelece uma responsabilização, exige um consentimento escrito, expresso do consumidor, do cidadão, permite que ele, num determinado momento, faça um requerimento de retirada de todos os dados seus desses meios de comunicação. Que hoje não é possível. Que hoje não é possível. Cria essa autarquia que vai controlar esses sistemas, estabelece uma relação entre o que o direito consumidor prevê, que é a boa-fé, a transparência, o respeito à privacidade das pessoas, e equilibra isso com termos como segurança nacional, interesse público, direito à informação. Então, eu acho que, de um modo geral, a lei ela é boa. É boa, professor Ginês, Sem dúvida rapidamente nenhuma. também. Eu diria até que essa nova lei, né, possibilitará, né, uma proteção do consumidor dentro dessa nova realidade da economia digital, né? E, portanto, isso vai trazer uma série de benefícios aos consumidores e também para as empresas. Claro. Né? Em certa medida também, esse
esse regramento, né, vai estabelecer uma melhor relação entre as empresas e os consumidores. Tá certo. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto logo, logo, não é? A gente agradece, nós vamos ficando por aqui. Mas se você quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.